Preciosos ouvintes, amados irmãos, estamos aqui para mais um programa Semente de Vida e dessa feita nós vamos dar continuidade num assunto que nós não conseguimos concluir no último programa. Nós estávamos aqui relatando a vocês o testemunho do nosso precioso irmão Jorge. E eu tenho aqui ainda algumas coisas que eu gostaria de me referir e que com toda certeza vai ser uma grande bênção para todos nós. Eu queria, antes de tudo, fazer a leitura da palavra e ela está em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 11. Eclesiastes 12, versículo 11. Diz assim: as palavras do sábio são como hastes de ferro, e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Aqui está essa preciosidade, da palavra do Senhor. Toda ela é de uma riqueza, de um conteúdo extraordinário. E nós temos gastado o tempo dessa programação em vos transmitir alguns fatos sobressalentes da vida do nosso profeta, relatado por aquelas pessoas que estavam ali, muito próximas dele, conviveram com ele, e isto se tornou um legado muito precioso que nos foi deixado. Eu já estou aqui há vários programas, transmitindo, e provavelmente ainda haverão muitos outros mais, relatando essas experiências que aquelas pessoas que estiveram com ele tiveram e vivenciaram, na maioria das vezes, as coisas que estamos vos transmitindo. Aqui está, eu comecei aqui falando da vida do nosso irmão George Smith, está vivo até hoje, é uma grande bênção de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. Era o genro, depois que ele partiu, se tornou o seu genro, casou com a sua filha Rebeca. E aqui nós temos coisas preciosíssimas, conforme eu já vos relatei algumas coisas. E recordando apenas, ele diz aqui que a maior parte do tempo que ele passou com o nosso profeta, ele sentava e conversava acerca da palavra, e parecia que ele tinha um interesse muito grande em que ele verdadeiramente tivesse uma profundidade ainda maior, para que, com toda certeza, vislumbrando esses dias que nós estamos vivendo, pudesse ser o instrumento que ele tem sido para toda essa fala castelhana, ele fala o castelhano, e transmite essas experiências maravilhosas que ele gozou com o nosso profeta. Então, eu quero aqui lembrar que a última vez que ele esteve por Mombrana, que eu vos transmiti, ele estava desejoso de pedir a mão da sua filha Rebeca em casamento. E ele ficou um tanto parado,
E logo depois, ele deu o seu consentimento para que ele se casasse com a sua filha, Rebeca. Ele disse, olha, eu vos dou a minha permissão para vocês ficarem noivos, mas nenhum de vocês sequer pense em casamento até que vocês recebam o batismo do Espírito Santo. Então nós temos visto a postura do nosso profeta diante de muitas coisas que nós chegamos a fechar o assunto, mas que, se houver humildade nos nossos corações, nós vamos retroceder, né, diante de tal conhecimento, de saber como nosso profeta agia diante de determinadas situações. E aqui mesmo, ele não era nem mesmo ainda batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e estava ali agora pedindo a filha do profeta do século XX, que Deus nos enviou nesta última hora, em casamento. E conhecendo o que nós conhecemos, principalmente os nossos irmãos, que têm conhecido a mensagem, têm recebido a mensagem, embora tenha havido algumas distorções, mas, todavia, tudo tem sido feito com a melhor das boas intenções. E, embora o nosso profeta também tenha nos dito que Deus não nos dá crédito por nossas boas intenções. Eu penso que, por mais bem intencionado que nós estejamos, se isto não está enquadrado com a palavra de Deus, o melhor que a gente faz é ser humilde o suficiente para reconhecer que estamos errados e fazer o que é preciso ser feito, que é um acerto, que é colocar as coisas todas em perfeita harmonia, em perfeita coesão com a palavra de Deus. Então, aqui agora, ele conta do seu batismo e ele fala que quando ele veio no ano de 1965, já era o ano em que o nosso profeta seria tirado, não muito tempo depois desse batismo que aconteceu ali no Tabernáculo Brana, e ele contou acerca do seu batismo, né, como que aconteceu, e foi até o Tabernáculo Brana, e ali estava o tanque da igreja e algumas pessoas que viu que o carro do profeta estava parado ali na porta, também vieram e foram testemunha desse batismo do nosso irmão George. E aqui ele mesmo diz, vou usar suas próprias palavras, que ele diz que a água no tanque batismal do Tabernáculo Brana parecia que estava congelado, exatamente da forma como que o nosso irmão Brana gostava, porque aquilo estava, de uma certa forma, falando da frieza do túmulo. Ele só tinha a camisa que ele estava usando. Então, ele a tirou antes de entrar no tanque para o batismo, e que seria o último que ele realizaria. Então, portanto, o nosso irmão Jorge foi agraciado
por ser o último a ser batizado pelo próprio profeta. Que privilégio, né? Que honra, que maravilha. Então ele foi batizado pelo nosso profeta. E ele diz, isso foi um dia muito especial. Mas as únicas fotos que ele tem desse grande evento ficaram apenas registradas na sua mente, na sua memória. Então nós não temos aí uma foto para poder mostrar para vocês o irmão George Smith sendo batizado. Então ele diz que depois disso, em setembro de 1965, o irmão Branham teve uma experiência ali no Monte Sabino, no Canyon, né? E aquela experiência que Deus lhe deu, lhe concedeu uma libertação total do problema que ele tinha no estômago, o que ele veio e padeceu durante toda a sua vida com esse problema no estômago. Mas nesse dia, o irmão P.R. Green, que estava lá em visita em Tucson, ele me convidou para que eu fosse passar alguns dias ali em sua casa. E eu aceitei e fui com ele para a sua casa lá no Texas. E passado mais de 3 anos, foi que eu vim saber disso que eu estou vos transmitindo agora. Portanto, o que aconteceu, ele só ficou sabendo 3 anos depois, como ele está aqui relatando, né? E eu fiquei sabendo, ele diz, que o irmão Branham, ele havia pedido para o irmão P.R. Green e disse a ele, olha, esse jovem parece que ele vai ser meu genro. Por favor, leve-o para casa contigo e ore com ele para que ele tenha a experiência do batismo com o Espírito Santo. E uma noite na casa do irmão P.R. Green, lá em Belmonte, eu estava no quarto orando, quando de repente eu senti de pedir ao irmão Green para orar comigo. A igreja era do lado da casa, de modo que eu fui até aonde estava o irmão Richard Blair e eles estavam ali à espera de um telefonema e no escritório da igreja. E eles tinham ligado para o irmão Branham no início do dia. E eles estavam esperando o retorno dessa ligação que eles haviam feito para o irmão Branham. E juntos, então, nós entramos nas salas de escolas dominicais e nos ajoelhamos ali. E enquanto orávamos, eu senti como se pudesse ver o céu nublado e houve um feixe de luz que penetrou e focou diretamente em mim. E assim que nós terminamos a oração, o telefone tocou lá no escritório da igreja.
E o irmão Grimm calmamente saiu para atender o telefone. E quem era? O irmão Branham. Ele estava ligando lá do Arizona. E depois de uma breve saudação, ele disse para o irmão P.R. Grimm que, primeiro, ele gostaria de falar comigo. Ele disse, eu quero falar com o George. E quando eu peguei o telefone, ele disse, George, eu quero ser o primeiro a parabenizá-lo por receber o batismo com o Espírito Santo. Agora, eu me perguntei, como ele sabia que eu estava ali? Como ele sabia que eu tinha e que isto tinha acabado de acontecer? Será que isso são meras coincidências? Não. Amados irmãos, preciosos amigos e ouvintes, nós estamos falando de um profeta. E não tem coisa alguma que Deus não mostre e não revele ao seu profeta. E nós temos tido esta experiência ao longo de todas estas programações. Nós temos visto a forma tão peculiar com que Deus tem trabalhado através do seu profeta, revelando até os segredos dos corações. E nós sabemos que somente Deus sabe, somente Deus conhece os segredos dos nossos corações. Portanto, mais uma vez, eu quero que vocês entendam que um profeta é o vaso pelo qual o Senhor trabalha para manifestar os pensamentos de Deus. Deus agindo através do seu profeta. E ele ficou intrigado com esse fato, com o que estava acontecendo, né? Quem tinha acabado de acontecer. Como ele sabia que o George estava ali? Somente Deus. Não há palavras de fato para explicar como eu me sentia naquela hora. Mas a verdade é que tudo parecia muito melhor depois do que havia acontecido. No dia seguinte, minha mãe me ligou para dizer que eu tinha recebido uma carta de convocação e dentro de algumas semanas eu iria começar os meus 2 anos no serviço militar. E ele conta aqui acerca dessa experiência no serviço militar. Ele diz que ele foi e quando ele estava ali alojado em Fort Polk, em Louisiana, ele estava ali para receber o treinamento inicial. E quando o irmão Branham veio até as proximidades de Shreveport para os cultos em novembro, eu estava grato pela oportunidade que eu tinha para falar com ele naquele momento sobre 2 coisas que me preocupavam. Talvez vocês, é óbvio, vocês não sabem, mas nessa ocasião, os jovens americanos estavam sendo mandados para o Vietnã. Estados Unidos e Vietnã estavam em guerra. E ele então estava sendo treinado e foi enviado para o Vietnã. E ele estava ali agora, antes desse envio, com algumas perguntas que ele queria fazer para o profeta.
E ele disse assim, olha, duas coisas me preocupavam. Eu sabia que era mais do que provável que eu seria enviado ao Vietnã. E eu não sabia o que fazer caso eu tivesse que tirar a vida de um outro ser humano. Isso me incomodava. E eu queria saber, né? E Deus me deu essa oportunidade, antes de ser enviado, para estar com o profeta. E eu lhe perguntei se eu deveria fazer uma objeção de consciência, apresentar razões para não servir nas Forças Armadas. Mas quando eu expressei as minhas preocupações, ele olhou diretamente para mim e disse: não se preocupe, os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Que preciosidade, que riqueza, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. Que riqueza. Deus nos tem concedido um profeta. E de saber que nós podemos desfrutar destas mesmas bênçãos que todos aqueles que estiveram ali bem próximo dele desfrutaram. Eu penso que tudo que a noiva do Senhor Jesus Cristo necessita nesta hora, Deus nos deu através do seu profeta e ordenou a ele que armazenasse, que guardasse isso para ser distribuído no devido tempo, na devida hora. E que privilégio é esse que nós temos de poder sanarmos as nossas dúvidas. Quantas perguntas foram respondidas pelo mensageiro desta era? E eu penso que aqui está uma preciosidade. Nós não precisamos estar preocupados com o que quer que seja. Olha a resposta certeira que Deus deu ao irmão George Smith naquele dia. Não se preocupe, os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Por simplesmente me citar a Escritura, todas as minhas preocupações desapareceram. Se tão somente pudéssemos tomar Deus em sua palavra, estaríamos descansados, estaríamos verdadeiramente confiantes de que o nosso grande ajudador, em tempo algum, nos deixa, em tempo algum, nos abandona. Ele está sempre presente. Isso me faz lembrar de uma mensagem tremenda que o mensageiro pregou, a sempre presente água da rocha. Então aquilo tirou todas as preocupações que ele tinha quanto a este assunto. E ele disse, eles poderiam até me enviar para a Lua, que eu não me importaria depois disso. E ele disse, e eu verdadeiramente fui enviado para o Vietnã, mas eu fiquei na cozinha. Eu era um cozinheiro em um hospital de evacuação. Eu nunca tive que tirar uma vida em combate. Que coisa boa, coisa maravilhosa. E aqui agora, ele está aqui praticamente finalizando, né, o seu testemunho, e nós sabemos que ele não viveu muito tempo, a convivência que ele teve com o nosso profeta não foi muita. Ele viveu ali em torno de uns 3 anos, né? 62 a 65, e
Então ele teve uma experiência ali acompanhando e dentro da casa do mensageiro, e nós sabemos que ele foi depois o instrumento que Deus estaria trabalhando, como tem trabalhado através dessa vida tão preciosa que é o nosso irmão George Smith, e que tem nos ajudado muito aqui no Brasil, ajudado os jovens, ajudado, enfim, tem sido uma bênção para nós e para todas as nações e povos da língua castelhana, né? Ele diz assim: eu estava de licença em casa. Ele estava no exército, mas naquele período ele estava de licença em casa para o Natal. O Natal. Quando a família partiu de Jeffersonville, no dia 18 de dezembro, eu fiquei muito feliz porque a Rebeca, ela iria ficar em Tucson para cuidar da mudança que a família faria. Então, eles haviam construído uma casa ali em Tucson, no Arizona, e Rebeca foi a única que ficou para trabalhar esta mudança. Então, eles iriam para uma nova casa, mas a família, tanto o irmão Brana, Mameda, o José, eles estavam todos ali no carro, estavam retornando para Jeffersonville, saíram de viagem no dia 18 de dezembro e estavam rumo a Jeffersonville, Indiana. Ele iria passar o Natal lá em Jeffersonville, no Tabernáculo Brana, com o povo da igreja, trazendo as mensagens do Senhor, né, para o coração do povo. Então, no dia 17, ele diz assim, no dia 17, na véspera dessa viagem, no dia 18, o irmão Brana estava no quarto. E nós estávamos ali conversando, eu e ele, por alguns minutos. E eu olhei e notei que ele tinha as roupas e sapatos para o uso desta viagem no dia seguinte, do lado de fora. E eu fiquei surpreso ao ver que ele planejava usar uma roupa informal. Normalmente, quando ele viajava com a família, ele usava algo um pouco mais vistoso. Eu acredito que ele fazia isto como uma cortesia à moda antiga, quando as senhoras estavam presentes. Perguntei-lhe sobre as calças e jaquetas jeans que ele tinha escolhido. E ele disse: você sabe, nunca se sabe quando você pode ter problemas com o carro. Eu fico imaginando o quanto o Senhor o deixava ver os eventos futuros. Mas sou tão grato a Deus que teve cuidado de mim e que Ele foi rico em misericórdia e permitiu que o meu caminho cruzasse o caminho do profeta de Deus. E eu penso que existe uma quantidade grande de pessoas pelo mundo afora que também se encontram muito felizes por Deus ter-lhes concedido a graça de poder ter cruzado o caminho do profeta de Deus. Que coisa!
um privilégio singular. Eu nunca poderia imaginar, em tempo algum, que o Senhor pudesse nos conceder o que Ele tem nos concedido através desta mensagem tão maravilhosa que, se eu pudesse, eu traria e fixaria na parede triangular da alma de cada ser humano. Não pode haver uma riqueza maior do que esta, meus preciosos amigos, meus irmãos, vocês que estão nos ouvindo nesta hora. Como eu gostaria de ter a unção do Espírito Santo para poder promover algo em cada ser, em cada vida que me ouve nesta hora, para conhecer esta mensagem que é Deus revelando toda a sua palavra, todos os seus mistérios que estiveram ocultos nele desde antes da fundação do mundo. Eu sou muito grato a Deus por Ele ter me concedido este privilégio. Seria um privilégio só de conhecer, quanto mais o privilégio de poder ser um instrumento para propagar a mensagem da hora que Ele tem nos enviado. E ele encerra aqui dizendo que em 1966, portanto, alguns meses depois, isso estava acontecendo em dezembro, Deus tomou o nosso profeta nesse acidente automobilístico e no dia de Natal do ano de 1965, o Senhor o levou para a glória. E no dia 30 de março de 1966, finalmente, ele casa-se com Rebeca, a filha do mensageiro desta era, numa cerimônia privada na casa da família, essa nova casa, ali em Tucson, Arizona. Então, hoje essa casa ela é um museu, né, com algumas relíquias, né, que foram deixadas pelo nosso profeta. E a família também pouco ficou ali, viveu ali. Mas Deus sabe todas as coisas e o certo, queridos, já estou encerrando a programação, é que nós nunca vamos compreender as coisas plenamente aqui. E como eu acabei de usar esta escritura que tão tremenda, as palavras dos sábios são como hastes de ferro e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as suas ovelhas. Deus abençoe a todos vocês. Que Ele derrame esta preciosa unção em cada coração, em cada vida que nos ouve nesta hora.